Aí, gravando. Então, meus irmãos, paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui juntos para a nossa matéria de introdução à ética cristã, nosso querido amigo, irmão Neidson, servo do Senhor, teólogo, aspira a presbítero e um amigo de longa data. Espero que nós sejamos todos abençoados com esses encontros para a glória do Senhor. Vamos orar e aí é com o nosso professor. Pai eterno, santo e poderoso, nós estamos aqui reunidos, Pai, mais uma vez, para te render glória, louvor e honra, pelo teu imenso amor e cuidado. Deus, o Senhor é santo, o Senhor reina para sempre. Ó meu Pai amado Senhor, nos lava com teu sangue carmesim, nos limpa de todo mal, Senhor. Pai, quebra toda a cadeia do mal, Senhor, nos faça crescer no conhecimento e na graça, para que teu nome seja exaltado. No nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. É com você, meu irmão. Meu Deus, falei 3 minutos aqui sem áudio. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Hoje, basicamente, a gente vai fazer uma introdução mais referente à bibliografia, tá? Como é a primeira aula, então não dá para a gente fazer alguma discussão, porque essa é uma matéria que eu costumo, né, colocar em discussão alguns assuntos. E a gente vai agendar os próximos 2 encontros com um tema já específico, para aí todo mundo já chegar com os argumentos, a gente fazer aquele debate bem amigável também, não é nada muito complicado, porque é bom que a gente tira dúvidas e sempre está instigando ali o conhecimento, o pensar, né, que essa matéria ela é bem de raciocínio, ela é uma matéria de desafio, e inclusive no dia a dia, na prática, tem muito debate referente a isso, né, nas faculdades, principalmente americanas, que aqui no Brasil ainda não é tão difundido essa, digamos assim, esse hábito de debater. Mas é um tema muito interessante. Eu vou basicamente passar biografias, comentar um pouquinho para que todos aqui que quiserem aprofundar no assunto tenham um norte, né? Porque como é 3 encontros, 3 semanas, é muito curto, né? Então acho que vale aí deixar aí o pessoal já com um caminho a seguir, caso queiram ler mais. É óbvio que o intuito aqui não é diploma, né? Que assim, o diploma em si ele não vai nos enriquecer. O que vai valer aqui é a nossa dedicação em aprender. Por isso que eu provavelmente não vou cobrar nenhuma atividade valendo ponto. Eu realmente vou acreditar que todos que estão participando vão participar em casa, lendo os materiais, para de fato aprender, né? Não somente pegar um diploma. Meu slide aqui, que eu fiz bem curto, só para a gente entrar em algumas bibliografias. Depois eu vou comentar sobre alguns canais do YouTube. A referência para estudar ética cristã, primeiro que eu vou citar é o nosso livro base, eu estou usando ele como base, ele está aqui na minha mão. Comprei ele e ele, na verdade, faz parte de uma coleção da Vida Nova de Teologia Básica. São 12 livros, né, 12 volumes, e no curso anterior eu dei aula de História da Igreja e Ética Cristã. Então, os dois materiais foram dessa coleção. E como dessa vez eu fiquei só com Ética Cristã, mas continuei usando o mesmo material, ele é bem básico para começar o estudo, tá? E é o que eu estou apresentando aqui no slide. Ele foi escrito por esse moço aqui, Scott High, não sei exatamente como pronuncia. E é o livro base. O segundo livro, aliás, vamos entrar um pouquinho no índice dele aqui. Eu estou gravando alguns vídeos para a gente usar também, referente ao ponto 1 e 2. Né? É um curso curto, obviamente não dá para aprofundar muito. Então, assim, o 1 é a introdução basicamente porque estudar ética e vários
vários motivos pelo qual nós precisamos saber mais disso, no que isso afeta a sociedade e também no contexto cristão. E o segundo vai falar sobre a ética do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então eu vou lançar esses vídeos aí sobre a ética do Antigo Testamento e do Novo. Sobre essa parte conceitual, ele vai até aqui o ponto 5, né? Então, do ponto 1 ao ponto 5 aqui é conceito. Do ponto 6 em diante é sobre os temas de discussão, né? Os temas específicos para a gente entrar em discussão. Aborto é um deles, tecnologias reprodutivas, e tudo isso aqui a ética cristã vai trabalhar em cima do que é certo e errado. Então, basicamente, é moralidade, né? Moralidade é sobre o que é certo e errado, por que, né, que é certo e errado. Então, a ética, ela pega a ética, ela se baseia, ela é um processo, na verdade, ela não é uma resposta pronta. A ética é um processo de descoberta do que é certo e errado, e a moralidade, já ela é de fato, aponta para essa conclusão, para essa resposta, onde a pessoa chega no final. Entende-se que a gente quer chegar a um final, né, obviamente. Aborto, por exemplo, hoje, no contexto cristão, é meio que não tem tanta discussão sobre isso, porque fica um senso comum de que é errado, com muito poucas exceções aí, né? E exato o que o Lucas colocou aí. Vou até abrir o chat aqui para ficar. Cadê o chat? Sumiu, não, tá aqui. Moralidade de fato é a conclusão. Ok, então temos aqui aborto. Então tem toda uma construção desse conceito, né, de ser certo ou errado, e também uma conclusão, seja bíblica ou não bíblica, né? Tem como discutir esses assuntos sem Bíblia também. Mas como nós cremos na Bíblia como nossa regra de fé e prática, a gente obviamente vai argumentar com Bíblia, mas pode ser que quando você for debater ou tentar convencer alguém que não crê na Bíblia, também é possível ir por caminhos da lógica, onde você não precisa usar a Bíblia para provar a alguém que aborto é errado. E eu vou falar sobre um livro que vai tratar isso daqui a pouco, acho que é o próximo. Tecnologias reprodutivas, tecnologias genéticas e clonagem humana, suicídio medicamente assistido e eutanásia, pena de morte, ética sexual, a moralidade da guerra e legislando a moralidade. O que a gente discutiu no curso anterior foi aborto e suicídio medicamente assistido e eutanásia, porque a gente só tem 2 encontros, né? Então, nos próximos 2 encontros, depois eu vou mandar certinho no grupo, mas eu vou mudar exatamente para ficar mais, fazer bem para mim e para aqueles que talvez fizeram parte também do último estudo. Vai ser pena de morte e moralidade da guerra, tá? Então vou mudar aqui, pena de morte e moralidade da guerra. Pena de morte eu acho muito importante porque tem muita dúvida. Então o meio cristão ele é muito dividido nesse ponto aqui de pena de morte. Alguns defendem que é biblicamente errado e outros defendem que é biblicamente certo. Na maioria das vezes os reformados defendem que é biblicamente permitido o governo instituir pena de morte e que não somente Deus tem o poder da vida. Lógico que a gente olhando Deus como soberano, sim, só ele tem o poder da vida, mas será que Deus dá essa permissão aos homens, né? Essa abertura? Então a gente vai construir essa ideia e ver se a gente chega num ponto em comum. Ou se não chega também, né? Pode ser que não chegue. Fica aberta a discussão, é ótimo para a gente aprofundar nos estudos. Imoralidade da guerra também eu acho legal, porque também muita gente tem dúvidas sobre isso. Por exemplo, ir para a guerra, eu posso matar, não posso matar? Tem gente que ele tenta responder de uma maneira muito simplista, mas não constrói a ideia, o que fica muito vago, né? Eu chegar para alguém e falar, não, pode matar. E às vezes eu dou um argumento tão fraco ali, dizendo, não, mas isso é uma questão de lei, você é soldado e tal. Mas a argumentação é muito pouca, né? Então acho que dá para a gente aprofundar um pouco nisso, na moralidade da guerra. Tem até um filme sobre isso legal, né? Eu acho que a maioria do pessoal assistiu porque é muito famoso. Esqueci o nome do filme, daquele soldado que ele vai para a guerra, mas ele vai para sarar as pessoas lá para cuidar como médico, mas ele vai sem arma e tal. Qual que é o nome do filme? Ah, tá. Até o Último Homem já tá. O Lucas colocou aqui. Muito interessante esse filme. Eu achei ele muito inspirador, muito interessante.
Então, quem sabe a gente vai concluir algumas coisas corretas ou incorretas sobre o filme. Não que o filme seja incorreto, óbvio, né? Eu acho que cada um tem o direito de escolher, mas eu poderia também levar uma arma para a guerra e matar? Ok, legislando moralidade é o último ponto, mas nós não vamos tratar. São só esses 2 pontos, só temos 2 encontros. Próximo livro é do grande William Lane Craig. Ele é muito, muito, muito bom. Tem muito material dele na internet, acho que provavelmente vocês 2 já viram algum vídeo dele, talvez. Tem alguma o bom é que tem vídeo dele traduzido e com legenda, né. E ele é muito bom, cara, ele é excelente, excelente. Ele tem um poder de argumentação incrível. Ele costumava debater nas faculdades dos Estados Unidos e costumava ganhar, né, na linha de argumento. Ele foi na verdade, o pessoal que gosta de debates nessa comunidade americana, eles são muito chegados a isso, eles não têm esse preconceito de chamar, vou falar todas, né, mas boa parte não tem esse preconceito de chamar um cristão contra um ateu. É por isso que acontece tantos debates lá, né. Hoje quem está liderando, digamos assim, nessa parte de debates é o Ben Shapiro, né, eu acho que ele é um dos mais famosos hoje. E muito bom na argumentação também. E o Ben Shapiro, inclusive, tem um vídeo junto com o William Lane Craig, tem mais de um vídeo, né, eles dois, no mesmo ambiente ali de debate, mas o William Lane Craig, ele é declaradamente cristão. Acho que o Ben Shapiro não é, ele não é messiânico, né, é um judeu não messiânico, se eu não me engano, não vou dar certeza. Esse livro de apologética para questões difíceis da vida, eu li somente um capítulo dele, que é o de aborto. Mas, pela qualidade do William Lane Craig, fica a recomendação para quem quiser se aprofundar, como eu disse para vocês. 3 semanas não dá para ler esse tanto de material, então é mais uma indicação para quem gostar do assunto, tá? Rapidamente sobre os títulos aqui, né? Estagnação intelectual, dúvida, oração não respondida. Muito legal essa questão aqui, porque muita gente tem essa dificuldade de entender porque Deus não responde algumas orações. Eu não acho que é tão difícil de debater, né? Para quem tem um conhecimento bíblico mediano, não é tão difícil de encontrar as razões. Mais uma vez aqui, ó, fracasso, o sofrimento e o mal, partes 1 e 2 é muito bom. Inclusive é um dos temas centrais do William Lane Craig, que é conseguir argumentar porque existe um Deus bom que permite coisas ruins. Esse é um dos principais argumentos de ateus contra cristãos. Olha, se seu Deus existe e ele é bom, por que que o sofrimento existe também? Como é que pode coabitar um Deus todo-poderoso e bom e o sofrimento acontecendo? Então, alguns ateístas, ou mesmo algumas pessoas que têm um ponto diferente, né, uma crença diferente, dizem assim: ó, o Deus, ou ele é todo-poderoso, ou ele é amoroso. Ele não pode ser as duas coisas. Porque se amor e poder habitam na mesma pessoa, o sofrimento não deveria existir. Então é uma argumentação muito forte, e se você não tiver conhecimento básico, você com certeza não vai conseguir argumentar contra isso. Ou seja, Deus é bom, mas crianças na África nascem já passando fome e morrem com fome, etc. E por aí vai, né? Isso é só um exemplo, mas tem 1 milhão de exemplos de sofrimentos que é muito difícil de explicar. Aborto, é o que eu li, né? Essa argumentação de aborto aqui do William Lane Craig, ele é muito boa, esse capítulo, porque ele vai dividir esse capítulo em 2 partes. Uma parte é argumentando, a primeira parte é argumentando porque o aborto é errado sem utilizar a Bíblia. Então ele utiliza lógicas ali sem utilizar a Bíblia, provando para mesmo qualquer ateísta que seja, por meio de lógica, que não faz sentido o aborto. E a outra parte desse capítulo 7, a segunda parte, a última parte, ele prova biblicamente, que não é tão difícil para nós que temos um conhecimento mediano, intermediário de Bíblia, não vejo dificuldade em provar o aborto. E 2 últimos capítulos aqui, homossexualidade e Cristo, o único caminho.
Essa parte de Cristo ser um caminho também é muito debatido nesses debates de faculdade, lá nos Estados Unidos, porque eles, na verdade, têm uma argumentação, mesmo para quem é teísta, que é: por que Cristo é o único caminho? Como eu consigo provar de tantas religiões, né, milhares de religiões eu acredito que já exista, e tem milhares de deuses também, criado pelos homens, né? Por que que só um leva a vida eterna? Por que que só um é verdadeiro? Como é que eu consigo provar para um indiano que adora 200, sei lá, 100 mil deuses, até mais que isso, que ele só deve crer em um, e não simplesmente adicionar Cristo? Ele precisa crer somente em Cristo. Então, como é que eu argumento isso? Como é que eu provo que o cristianismo é de fato o melhor caminho e o único caminho? E todos os outros são mentirosos, ou seja, milhares e milhares de caminhos que existem pelas religiões, e provar que Jesus é o único caminho é muito difícil. Então, é um tema central. Eu não li esse capítulo, tá? Mas bem provável que esse vai ser o caminho do capítulo. William Lane Craig, ele também argumenta sobre isso. E por último, de referência sobre o livro, né, eu vou usar o Norman Geisler. Faleceu poucos anos atrás. Ele é muito, muito famoso na parte de ética, né, eticista e apologeta. Que, para falar a verdade, essas duas matérias elas se misturam muito. Eu não sei fazer bem a distinção das duas, mas as duas é sobre defesa de um assunto, então entra muito nessa questão do debate. Esse livro é uma referência e ele também é bem mais profundo. Eu só recomendaria ele depois de ler um mais calmo ali, como aquele do William Lane Craig, que é bem mais, uma leitura mais fácil e mais fino também, né, em quantidade de páginas. E o primeiro também, que é o que eu estou usando como base, que ele foi feito de fato para a teologia básica, que esse aqui ele é muito mais parrudo e eu acho que ele vai aprofundar um pouco mais. Eu não cheguei a ler ele, mas ele é muito bem recomendado pela editora Vida Nova, e como Norman Geisler ele também é muito conhecido, já vi um podcast com ele, e na teologia ele é muito famoso. Então deixei esse aqui como uma referência também para quem quer aprofundar. Mas de fato a gente não vai conseguir abordar ele não. E ele tem alguns temas, só pelo tamanho das letras aqui dá para ver que tem mais assuntos do que o outro. Tem um erro de formatação aqui no 18, mas ok. Eu tenho aqui, essa primeira parte ela é conceitual, assim como esse livro, né, que a gente está usando como base, ela é conceitual, e aí depois que entra nos assuntos, né, complexos. Tem bastante erro de formatação aqui, significa que foi feito de última hora, mas ok. Vamos lá, aborto, né, infanticídio e eutanásia, questões biomédicas, isso aí está dentro daqueles assuntos que a gente até já viu, pena de morte, guerra, desobediência civil, ou seja, até que ponto que eu devo obedecer à sociedade, ou seja, às leis, porque tem pontos que realmente são muito difíceis, não só aqueles pontos que pedem para a gente desobedecer a palavra, porque aí fica fácil, né? Se um governo institui uma lei que eu tenho que desobedecer a palavra, mas mas tem questões que não são tão fáceis assim. Tem questões, por exemplo, alguns regimes de ditadura, que eles pedem coisas que a Bíblia que não vai contra a palavra. Então fica aquela vontade muito grande de desobedecer. Como exemplo aqui o Lucas colocou vacinação. A vacinação não foi, pelo menos, não sei se em todos os estados, não foi uma obrigação, mas beirou ser uma obrigação, né? Passou muito perto disso. Acho que o governador de São Paulo também tentou. Então a gente fica pensando assim, tá, vacina, se for obrigado, e talvez alguns até dizem que tem indícios dessa vacina ter dado algumas sequelas severas em algumas pessoas, deveria obedecer sim ou não? Então essa questão também é muito legal de conhecer, né, de debater um pouco mais. Os demais aqui, sexo, homossexualidade, casamento e divórcio. Ecologia, direito dos animais, muito interessante. Eu acho que direito dos animais seria muito interessante estudar.
em algum momento, porque até que ponto, né, nós podemos manipular animais, seja matar animais, até que provar biblicamente que eu posso matar um animal para comer é mais fácil, mas tem gente que caça por esporte. Então, assim, a gente consegue debater dentro disso? O cristianismo permitiria esse tipo de coisa? Tem crente que prende os pássaros, né? Cria passarinho para ouvir, enfim, eles cantarem por outro motivo, mas criar animais em gaiolas, eu já tive hamster, aqueles ratinhos brancos, já tive. Pássaro eu nunca tive, meu pai já criou pássaro. Hoje, acho que ele até cria até hoje. Então, assim, é um bom debate. Até que ponto isso é permitido? Por último, drogas, apostas, jogos de azar, pornografia e controle de natalidade. Tem os passarinhos lá na fábrica? Na fábrica do meu pai, ele está falando, provavelmente tem lá. E aí, apostas é legal, porque tem coisas que não são apostas declaradamente, mas tem um comportamento de aposta. Por exemplo, bolsa de valores não é uma aposta, lá são empresas que estão vendendo partes do seu valor, né? Mas dependendo da maneira como eu utilizo isso, pode ser uma aposta. Bolsa de valores pode ser uma aposta. Inclusive, muita gente ganha dinheiro na bolsa utilizando a lógica de aposta e não a lógica de estudo de empresas. Então, assim, cabe o debate, e não só para jogos declaradamente de azar, né, mas coisas que não são apostas declaradamente, mas podem se comportar como uma aposta, ou eu me comportar como um apostador. É um tema interessante também. Bem, aqui do slide sobre o livro são essas 3 indicações. Eu queria ver com vocês um canal muito bom. Eu vou lançar alguns livros aqui, mas bem provável que esses vídeos aqui são melhores. Eu tenho um teaser aqui, vamos lá. Será que vocês conseguem pegar o áudio? Eu vou tentar aqui. Eu vou dar um mute no meu microfone e tentar, e vocês vão falando aí. Rifa na igreja, muito legal também discutir se vale a rifa para arrecadar dinheiro, né, para o reino de Deus. Pode isso? Soltando o vídeo aqui, vocês vão me dando vão me reportando aí se vai ficar bom. Eita, tá sem áudio, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui de compartilhar o áudio. Não. Ney, se você compartilhar o vídeo como se fosse a aba do Google, você vem aqui em aba, compartilhar, aí você consegue compartilhar na aba do Google, em uma guia do Google, você consegue compartilhar com áudio. Entendi. Deixa eu tentar então de novo. Escola do discípulo, as grandes, acho que é esse aqui, isso. Foi? Será que é plausível acreditar em Deus? Existem evidências que apontam para sua existência? As pessoas acreditavam que, conforme a ciência fosse trazendo outras respostas acerca da vida e do universo, a necessidade de crer em Deus diminuiria.
A ciência hoje em dia sabe muito bem como toda a matéria foi feita. Mas a grande pergunta é, como é que isso tudo começou e por que é que isso é assim, da forma como é? Nós acreditamos em muitas coisas fundacionais para a vida humana e para o funcionamento humano, para as quais não existe uma evidência. Se a vida não tem sentido e não tem um sentido último, o que isso me cobra? Como isso me cobra viver? Faz sentido que eu tenha filhos? Faz sentido que eu continue vivendo? Se Deus existe, por que o cristianismo seria verdadeiro e as outras religiões seriam falsas? A fé não está num constante conflito com a ciência? Como nós lidamos com o problema do sofrimento? Qual o significado da vida? Essas são as grandes questões que nos assolam, as grandes questões da vida. A mais nova série documental da Escola do Discípulo. Você sabe qual é a... E aí, esse aqui é só um teaser, né, do documentário, mas o documentário, deixa eu ver se eu volto, ficou nessa aba, ficou na outra aba, vamos lá. Eu vou abrindo duas abas separadas aqui. Eu vou mandar isso depois, tá, com calma no grupo e tal. Então, novo documentário. Acho que são esses dois aqui na sequência. Espera aí que eu... Malnei, seu microfone está fechado. Ai, meu Deus. Meia hora conversando aqui. Voltando aqui, é esse primeiro vídeo e esse aqui é o segundo documentário. Eu vou mandar para vocês. 36 minutos. E o segundo é 46 minutos. Então vai dar mais de uma hora aí. 1h15. Então é muito material. E a qualidade desse canal aqui, tá? É muito alta. Assim, ele tem nível aqui de matérias. Tem nível não, acho que a maioria aqui tem matérias inteiras aqui, História da Igreja, etc. Mas um nível de graduação, eu acho, né? Mas no nível de graduação, eu estou me referindo à dificuldade, não. Eu estou me referindo à qualidade, né? E à profundidade. Mas, como é vídeo, é mais fácil de entender, com certeza, do que livros. Então, fica a recomendação. Vou mandar tudo lá no grupo. E tem a playlist que eu estou criando aqui também, que é mais uma base. É mais um beabá mesmo. Deixa eu caçar aqui minha playlist. E ela não está pública. Playlist. Aqui, ó. Tem 6 vídeos que é a introdução, slide. E eu vou disponibilizar o slide também, esse aqui que eu criei. Fui criando, recortando e tal. E ele é mais beabá. Eu recomendo ele para você iniciar. Aí você vai ter aqui a introdução.
E vai ter o capítulo 1 e 2 desse livro. Na verdade, tudo é desse livro, né? Capítulo 1 e 2. Capítulo 1 é a introdução e o capítulo 2 é a ética no Antigo Testamento e a ética no Novo Testamento. E tem muito mais também, né? Mas aí não vai dar tempo e também é bem básico, é para dar um norte para a galera. E tem 6 vídeos por enquanto, mas eu vou acrescentando os vídeos e avisando no grupo. Então eu vou acrescentar ética do Antigo Testamento, mandar lá no grupo, já estou terminando os slides para poder gravar os vídeos. Bem curtos, tá? Os vídeos é 2 minutos, 1 minuto cada um. Então, um tapa você consegue finalizar isso aqui. E é isso. Acho que para aqui o stop sharing, acho que é isso. What else? Enos agora vai falar, que ele não falou. Diga, Enos, abra o microfone. Diz? E aí, comente alguma coisa. Não, tô na benção, pode continuar aí. Beleza. Pastor Lucas? Vou abrir o microfone para a Kézia falar. Kézia tá aí também. Não, eu achei interessante os livros, alguns tópicos. Sim, muito bom, né? Uhum. Todos ali é Vida Nova. Não é à toa que eu só compro o livro praticamente da Vida Nova. O que eu acho interessante, né, só complementando só um comentário mesmo que eu conversei com o Gugu. A Vida Nova conseguiu trazer material de qualidade sem ser extremamente partidarista, né? Tipo igual a Fiel. A Fiel você já sabe que você vai encontrar lá um tipo só de material, né? Tipo só um lado da teologia. E a Vida Nova conseguiu equilibrar o jogo, né? Sim, eu acho a Vida Nova mais madura. Mais aberta para discussão, né? Mais flexível. Consegue conversar com vários lados da teologia. E a Fiel, ela é muito mais restrita, né? Como você falou, é um reformado, mas bem seletivo. É um funil bem mais criterioso. Eu compro mais livro da Vida Nova, mas já comprei Fiel, já comprei de outros também, mas a maioria é Vida Nova. Amém. Glória a Deus. Eu sei que é uma questão que, graças a Deus, os irmãos, a maioria, né? Os que rodeiam a gente, na verdade eu não falo maioria porque a gente corre o risco de estar olhando para a nossa bolha, né? Então, mas as pessoas que rodeiam a gente, os irmãos que a gente tem contato, é uma coisa que a gente sempre pensa. O cristão está no mundo para dar respostas. E a primeira resposta é Jesus. E disso decorre outras respostas, né? Por isso que é sempre importante pensar sobre as coisas, né? É muito desagradável para as pessoas que, quando se apresenta um tema difícil, ela dá uma resposta simples e baixa aquela assim, é isso mesmo, e ponto final. E o mundo não entende assim, né? O mundo precisa de mais explicação. Para ser salvo é só Jesus, mas existem questões que precisam ser respondidas, né? Eu estava vendo um vídeo de um comentarista político, ele chama Luiz Camargo Vlog, e ele é cristão. E ele dizendo que aceitou Jesus, e ele era da família espírita, ele aceitou Jesus, e a conversão do coração foi instantânea. Só que a mente dele tinha um monte de problemas. Ele falou que ele se converteu na mente depois que leu o Evangelho Puro e Simples de C.S. Lewis, né? Que ele viu que as respostas estavam lá, questões primárias, né? E ele falou assim, não, então eu fui salvo, eu sei que eu fui salvo quando eu criei em Jesus Cristo, mas minha caminhada era angustiante, que eu perguntava um monte de coisas e não achava a resposta, até o dia que alguém, lê isso aqui para você ver. Ele falou assim, nesse momento ele viu que houve uma conversão mental, vamos dizer assim, né? Intelectual, que não impediriam ele de ser salvo, mas traria mais amargura, dor no caminho. Então é bom estudar para que a gente tenha essas respostas para as pessoas que têm dúvidas, né? Sim. E uma coisa não aniquila a outra. A gente sabe que Deus é poderoso para salvar, né? Ele é poderoso para salvar, mesmo se o cristão talvez ele não tenha tanto intelecto. Mas isso não anula a nossa necessidade de sabermos defender, né, a nossa fé
com a razão, né? Como Pedro disse, né? Nós temos que saber explicar a razão da nossa fé. E a gente vê Deus operando de várias maneiras. E uma delas é por meio da ética, né? Por meio da apologética. O Norman Geisler, eu não sei se foi o Norman Geisler ou foi outro. Ele disse que ele foi conversar, eu acho que foi outro. Ele foi conversar com um ateu, né? Para pregar o evangelho. Aí o ateu falou, né, começou, não, eu não creio em Deus. Só daí já dificultou o evangelismo. Aí ele, você é ateu? Ele disse, eu sou ateu. Aí ele disse, tá, então por que Deus não existe? Aí ele falou assim, não sei se ele existe, eu não consigo provar. Aí ele disse, então você não é ateu, você é agnóstico. Aí o cara já afirmou, eu sou agnóstico. Então, assim, ele foi levando ali na lógica, só sei que no fim das contas, esse moço hoje é diácono, quer dizer, até a última notícia que tivemos dele num livro, isso foi relatado num livro, ele é diácono. Então, Deus conseguiu usar ali a lógica apologética, a ética, para levar um ateu, por meio da lógica que Deus existe, e que ele passou a crer em Deus depois, né? Eu não sei exatamente como é que foi esse processo de conversão, mas fica claro que Deus tem seus meios de trabalhar, né? Seja pelo intelecto de alguém que é muito intelectual e vai saber levar essa pessoa a Cristo por meio do intelecto, e o Espírito Santo também operando ali, obviamente, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, né? Então nós não podemos descartar as possibilidades que Deus tem de nos usar. E de repente partir para a ignorância e dizer, não, Deus não precisa disso, eu vou orar, eu vou ser um homem de poder, vou ter unção, e quando eu falar Jesus está aqui, aí ele vai se converter. Mas não é essa a proposta da palavra. A proposta da palavra é que nós nos aprofundemos no conhecimento de Deus, e isso é se aprofundar também no conhecimento de Deus. Nós sabemos mostrar a razão da nossa fé, e por aí vai, né? O conhecimento na Bíblia é muito exaltado, então para a gente desprezar o conhecimento com a desculpa de que eu vou buscar unção, né, apenas, e uma coisa não desfaz a outra, que é o grande problema de muitos cristãos, é tentar aniquilar um lado da moeda, né? Ah, não, eu gosto de estudar, então ele não gosta, ele acha que poder não serve para nada, e o outro gosta de poder, no sentido de orar, e acha que não precisa de conhecimento. E Deus deixa os dois para nós aprofundarmos, em poder e em sabedoria, né? Mas é isso. Meus irmãos, se os irmãos tiver algo a falar, pode falar. E depois disso nós vamos encerrar, né? E eu vou deixar tudo lá no grupo, os links dos vídeos. Se não temos, então vou pedir pastor Lucas para orar encerrando. Amém. Aula proveitosa, glória a Deus. Semana que vem temos mais. Deus abençoe, graças a Deus, irmão Maridete. Bom que deu tempo para a senhora entrar para pegar o finalzinho. Nós vamos orar e nessa oração apresentar a questão que a senhora pôs no grupo. E vamos para cima, meus amados irmãos. Quem está com a atividade atrasada, vamos colocar em ordem, porque depois dessa é aconselhamento geral e aí só vem a grande apresentação. Ô, glória. Amém? Amém. Amém. Oremos. Pai, Amém. Pai, te damos graças, meu Deus, por essa aula, pela vida do professor Ney, Pai, pela vida de cada um dos alunos, meu Pai, por ter nos guardado até aqui. Pai amado, Senhor, nos ajuda, Senhor, a valorizar as ferramentas que o Senhor colocou diante de nós, para melhor servir o teu reino, melhor servir a tua igreja, melhor servir o teu povo e levar almas ao Senhor. Meu Deus da vitória, família da irmã Odete, meu Pai, dando saúde àqueles que estão enfermos, meu Pai, jogando por terra toda a seta de enfermidade, Pai, toda obra de mal. Ó Deus amado, Senhor, fique com os teus filhos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, então, Deus abençoe. A gente se vê lá no grupo, vou mandar os links, tá? E as atividades para a próxima aula.